Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Antônio Jorge e é uma grande satisfação produzir esse material exclusivo para você, porque nesse mês de abril, né, particularmente falando no dia 15 de abril, nós estamos comemorando o Dia Nacional da Conservação do Solo. E para nós da MyFarm Agro é uma grande honra, né, produzir conteúdo, ainda mais se for entre amigos, né? Eu tenho o prazer de estar ao meu lado aqui o Zecão, Zé Eduardo, um dos grandes produtores do Mato Grosso, e grande não só no sentido de área, né? Muito pelo contrário, mas muito pelo grandiosidade dos projetos que ele implanta, pelos resultados que ele colhe e, mais importante de tudo isso, pela pessoa que ele é. Eu tenho a grata satisfação de comemorar nesse ano mais de 11 anos de Mato Grosso, e o Zecão, que está aqui do meu lado, foi o primeiro produtor que eu visitei dentro do estado. E me acolheu sempre de portas abertas, né? Fiz questão de estar presente na Fazenda Capuaba durante vários anos. E é uma satisfação fazer as coisas entre amigos, cara. Esse é um negócio que é sensacional. Zecão, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Antônio. Prazer estar aqui com vocês. Vamos começar aqui, Zé, porque nem todo mundo te conhece, né? A MyFarm Agro ela tem uma atuação bem grande hoje no Brasil, em algumas localidades. Fala para mim, quem que é o Zecão e onde ele começou na agricultura? O Zecão, eu fiz faculdade, né, mesmo que a tua, estudamos lá em Piracicaba, e eu sempre gostei na área de zootecnia, né? Então eu, tanto ruminantes como não ruminantes, me especializei em nutrição na área de suínos e também gostava muito de pastagem. Aí eu me formei e a minha ideia era ir fazer uma pós-graduação na Austrália, sempre gostei de me aventurar também na área de pastagem, floricultura. Apareceu a oportunidade aqui no Mato Grosso para trabalhar consultoria em um grande grupo. E o cara, como eu sabia que eu ia para a Austrália, provavelmente não ia voltar, porque eu estava com as ideias de virar imigrante, eu falei, não, vou conhecer o interior do Brasil, né? Sou paulistano, apesar da minha família, meus avós tinham fazenda e tal, eu não tive muito contato com esse interiorzão do Brasil. E eu resolvi esse desafio, vim em 81 para Sorriso, para Cuiabá, mas a maior parte dos nossos clientes dessa empresa era Sorriso. E uma curiosidade, eu me considero o primeiro engenheiro agrônomo de Sorriso. Nossa! Estava começando a vilazinha lá e o trabalho lá era com arroz, né? Ainda não se plantava soja. E não eram pecuaristas, eram agricultores do Rio Grande e do Paraná que estavam vindo para o Mato Grosso para desbravar essa nova fronteira agrícola na época. E eles queriam agricultura. Então a única opção que tinha era o arroz. Então o Zecão, que nunca tinha trabalhado com arroz, me especializei na cultura do arroz e gostei demais, acabei esquecendo a Austrália e o mundo me levou para a agricultura. Para a agricultura. E Zecão, você é um grande entusiasta e reconhecido por algumas iniciativas como o plantio direto, né? Eu imagino que nos anos 80, né, é muito diferente do que nós estamos vendo Sim. hoje. A partir de que momento, né, você decidiu adotar isso dentro das práticas que são executadas na fazenda até hoje? Sim. Bom, quando eu cheguei aqui no início dos anos 80, toda a abertura, toda a agricultura, o preparo do solo era no sistema convencional, com gradagens, nivelação. E era uma cultura só anual, né? Só se plantava o arroz em novembro. Então ficava durante a seca inteira incorporando calcário e controlando invasoras quando começava a chover em setembro, outubro, com niveladuras. Então, literalmente pulverizava o solo, virava aquele tal. Quando vinha as chuvas de outubro, era muita erosão, sabe? Estourava, era muito feio. E eu vi que estava errado. Mas eu era consultor e eu não tinha ainda a área.
Mas meus clientes não tinham outra opção, né? Era como se fosse uma coisa... Não tinha outro jeito de fazer agricultura, Ou né? faz assim, não tem Não como era, fazer. exato. Mas o plantio direto já tinha iniciado no Brasil com sucesso, por causa também do problema de erosão, no Paraná, na região de Rolândia, Ponta Grossa, em 73. Então eu já via muitos artigos em revista, jornal, sabe? A gente lia sobre o sucesso que estava sendo a implantação. Chamaram de loucos, pioneiros também, sempre. Né? Sempre. E eu falei com alguns clientes, mas o pessoal era muita loucuraiada. Esse cara tá maluco. Aí em 86 eu comprei comprei a minha área ali, a Fazenda Capoava, que você fez um belo trabalho lá também, né? E consegui. Já em 88, 89, eu implantei a primeira área de plantio direto no Mato Grosso. Que legal. Né? Lógico que foi um fiasco. Porque na época a gente não tinha os conhecimentos que nós temos hoje. Mas tive muita resiliência, né? Pô, foi mal aqui esse ano, em vez de desistir, então vamos melhorar, vamos trazer cobertura. A gente fazia plantio direto, simplesmente na quiçaça, nas invasoras. Uhum. A boa era a milhã, era boa, sabe, o carrapicho. Então, quando tinha mais gramínea... Essas são as plantas de cobertura da época. E era uma boa cobertura. Até que nós trouxemos o milheto, aí foi uma revolução. Olha que negócio impressionante. Eu tive oportunidade, né, Zecão? Eu conheci alguns das pessoas que foram precursores no Paraná. Então, eu conheci Frank Distra, Sim. Herbert Bartz, Nono Pereira, Sim. né? Que são os três. Os três, né? E cada um implementaram. conta a sua história, a sua versão e sabe da importância que teve o plantio direto e como isso, recentemente, voltou à tona de discussões, seja por práticas de ESG, esse tipo de coisa. Sim. E a gente vê muito falar sobre o fator de saúde no solo. Para você, Zecão, o que é um solo saudável? Um solo saudável é um solo vivo. E você veja só a importância do plantio direto, Antônio. Como eu falei, o plantio direto, não só no Paraná, como inclusive aqui no Mato Grosso, foi implantado por problemas de erosão laminar, né? Impacto direto na gota da chuva no solo pulverizado e gradeado. Então achava-se que o objetivo principal do plantio direto seria, na palha, né? Seria a contenção da erosão. Hoje nós estamos vendo que os resultados são muito além disso daí. Então nós começamos a diversificar as plantas de cobertura, as raízes, os exudatos, você entendeu? Transformamos o nosso solo mais poroso, com maior permeabilidade da água, maior capacidade de retenção da água e o principal, um solo vivo. Então a grande revolução do plantio direto foi transformar o nosso solo tropical num solo vivo, que esse é o grande diferencial dos solos tropicais com relação aos solos temperados. Inclusive, essa era a próxima pergunta, pessoal. O que mudou, né, da concepção inicial para o que a gente tem agora? Porque, se você imaginar, uma coisa é você tentar resolver um problema que era visível aos olhos. Então, você olhava lá, Mato Grosso não tem meio termo, não existe garoa igual São Paulo, ou chove para valer, ou é uma seca tremenda, né? Mas o princípio foi assim, tem um problema a ser resolvido que é o problema de erosão. No caso do Paraná, tinha um relevo acidentado que ainda era pior do que se bobear para nós aqui, pelo menos a velocidade da erosão. Mas mudou-se a concepção sobre ter um solo vivo que não era apenas o que você poderia ver e o que você não vê, Sim. que é o que está abaixo. E é muito mais fácil você olhar uma área suja de planta daninha e ficar incomodado, ou um dano de uma lagarta que vem e come uma folha, do que você imaginar todo o benefício que você tem abaixo da superfície do solo, da onde você não enxerga esse tipo de coisa. Pois é, Antônio. Quando nós começamos ali, a experiência, vamos falar, na década de 90, nós tivemos um problema muito sério, final dos anos 90, início dos anos 2000, e persiste até hoje, com relação a nematóides. E nós vimos que quando nós aumentamos
No início, plantio direto era milheto, era assim, pouca diversidade de planta. E a partir do momento que nós fomos aumentando a diversidade, né, hoje já trabalhamos com 13, 14, 15 culturas diferentes de cobertura, inclusive em consórcios. Os mix. Os mix que nós fazemos, nós mesmos na fazenda, com 8, 10 espécies plantadas ao mesmo tempo. Já aumentou algumas, hein, Zé? Na minha época ali a gente fazia 7. Hein? E isso daí que eu gosto de falar, nós passamos a imitar a natureza. Passamos a imitar a diversidade do bioma natural nativo, né? E nós começamos a observar que, além dos resultados que a gente conseguia observar diretamente com relação à erosão, por exemplo, que nós já falamos, com relação à ciclagem de nutrientes, nós vimos que o solo estava reequilibrando, estava um solo mais equilibrado com relação aos micro-organismos. Então, estava estourando o problema de nematóide, e nessas áreas que você tinha essa diversidade, não. Né? Só que nós não tínhamos uma pesquisa, a pesquisa veio atrás dos nossos resultados. Né? Então, primeiro fez, depois vamos analisar o que está acontecendo. Não, nós fizemos, depois foi, por que está dando isso? Qual que é? Qual foi o grande impacto do plantio direto com relação à convivência? Baixas populações de nematóides, né? Nós estamos aumentando os inimigos naturais dos nematóides. E daí vem a pesquisa. E hoje está muito comprovado a importância dos exudatos, né? Das substâncias orgânicas excretadas pelos sistemas radiculares de diversas espécies, sabe? Você tendo várias raízes no meio, ou você fazendo o sistema de rotação de cultura, a importância da rizosfera, sabe? Dos micro-organismos que vivem. Então, essa diversidade, quando você tira, sai num sistema que tem apenas uma, não, 2 raízes, que é soja e milho, e passa para um sistema que eu tenho soja, milho e mais diversas raízes, nós estamos imitando a natureza e estamos imitando a diversidade dos micro-organismos que ocorrem no Cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica. Você entendeu? É por isso que no Cerrado, você pegar análise de solo, você tem pratilencos. É nativo. É nativo, está lá. Mas está em equilíbrio. Tem os inimigos, ele não vai prevalecer. Quando você desequilibra a vida do solo, vai prevalecer os fitopatogênicos, né? Que vão ter alimentos abundantes, né? Vou ter raiz de soja todo ano, não vou ter inimigos naturais, e acaba causando grandes danos na agricultura. E eu acho que um negócio que é muito interessante, e que eu me recordo bem, é que sempre dentro da maneira de trabalhar dentro da Fazenda Capuaba, dos princípios que você implementou, em nenhum momento você trata a planta de cobertura como se fosse uma planta que não tem interesse econômico, porque no final das contas ela está contribuindo de alguma maneira, em maior ou menor proporção, para os resultados que você tem. E eu lembro que tem rotação, que na Fazenda Capuaba tem alguns locais que são feitos sucessão, talvez pode ser que tenha, né? Mas a maior parte dos locais é feito rotação de verdade. Então eu lembro, caderninho, não sei se existe esse caderninho ainda, não, mas putz, isso aí passa um filme na minha cabeça. A gente estava analisando aqueles resultados que nós tivemos lá de alta produtividade no Mato Grosso, 2014, 2015, e tinha algumas coincidências. E eu me recordo muito de você falar assim, Antônio, olha que coincidência aqui. Toda vez que eu entrava com o manejo do arroz, no ano seguinte a média da produtividade da soja aumentava. Você observou, né, desde quando você implementou, aos padrões que são produzidos hoje, teve muita sazonalidade, mas você também construiu muito resultado positivo e algumas altas produtividades dentro desse sistema. E eu queria que você comentasse um pouquinho para mim sobre isso. Você falou sistema umas 10 vezes, e essa é a palavra-chave. Nós falamos em plantio direto, né? Eu faço parte da federação, eu sou vice-presidente do Mato Grosso, representando o Mato Grosso, a Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto. Até uns 2 anos atrás era a Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha. Nós mudamos o nome porque nós observamos a importância de você enxergar
a produção, sabe, o sistema de produção como um sistema. Ó, sistema, sistema e sistema, só se fala em sistema. Porque você não pode enxergar, sabe, um talhão específico, você tem que enxergar o que veio depois, você tem que construir um solo. E esse nós observamos até hoje. Como nós fazemos realmente rotação de cultura, e esse é o próximo passo para convencer os produtores fazem vamos falar a verdade, o que predomina é um plantio direto, mas poderia se chamar mais como um cultivo mínimo, né? Não é revolvido o solo mais, sabe? Mas o pessoal faz plantio direto no sistema de soja com milho em sucessão. Então, está prevalecendo, ou com algodão em sucessão. O que está prevalecendo no centro-oeste, de modo geral, é essa monocultura da soja com milho em sucessão ou soja com algodão em sucessão. Está muito pobre esse sistema. Então, esse agora da federação é o nosso grande desafio de mostrar, explicar o porquê que é importante aumentar essa diversidade. Até hoje, nós observamos que os melhores talhões, lógico, eventualmente acontece um problema. Naquele talhão que foi arroz no anterior, deu estiagem, ou errei na cultivar, ou sei lá, deu algum problema. Mas, normalmente, o melhor talhão é naquele talhão que nós deixamos de plantar a soja no ano anterior e colocamos, no meu caso, o arroz. Mas poderia ser uma forrageira, no caso de integração lavoura-pecuária, ou poderia ser milho verão em outras regiões onde isso seja viável, sabe? Não existe receita para qual cultura plantar na rotação. O importante é de você diversificar, você tirar a soja, quebrar o ciclo vicioso, quebrar o ciclo. E é lógico que nós tiramos assim parte, né? Então 1/4 da fazenda eu deixo para fazer arroz e vou rotacionando isso daí. Isso é uma rotação de culturas, né? E, ô Zé, muita gente pode estar escutando, vendo esse podcast aqui, nossa, essa conversa, e pode estar falando assim, mas Zecão, você está pedindo para fazer isso aí e a conta não fecha. Conta fecha ou não fecha? Fala para nós, né? Porque assim, a pessoa fala, pô, mas eu vou deixar de plantar uma parte da minha área com soja, eu vou colocar o que no lugar, entendeu? Tipo assim, a pessoa sempre vai questionar, é muito mais fácil você confrontar do que aceitar e experimentar algo novo, né? Então, assim, vão perguntar para nós, tá, e a conta vai fechar? Fecha. E eu vou te explicar, e até, né, eu fiz muita palestra, eu gostava de fazer palestra para produtores. Assim, como se fosse um legado, sabe? Olha, uma extensão do negócio. Vamos prestar atenção na importância do sistema plantio direto, da diversidade, explicar o porquê que isso é importante. E quando o produtor conversa com o produtor, mostrando slide, mostrando exemplo próprio, chama mais atenção, né? Certo que a gente tinha que colocar, basear em dados de pesquisa, colocava slides de pesquisa e tal, mas o que chamava a atenção era o sistema da fazenda. E toda a palestra, chegava no coffee break, a turma perguntava, ô Zecão, que lindo, hein? Teu trabalho, gostei das fotos, aquelas fotos coloridas das suas coberturas no florescimento. Pô, teu trabalho é muito legal, mas eu não posso. Eu tenho que pagar a máquina, eu tenho que ganhar dinheiro. Aí eu vi a importância dessa análise financeira para as pessoas tomarem atitude. E eu participei de um benchmark da ProSoja, até que o pessoal da Exalc, não sei se você lembra do projeto, no começo era o projeto BenTV, depois veio o projeto Referência. Era um benchmark onde vários agricultores da mesma região, a minha da região médio-norte do Mato Grosso, abasteciam os dados com todos os seus custos e variedades e gastos com fertilizantes e despesas de maquinário, todas as despesas, produtividade, vinha resultado e vinha um relatório anual muito legal. Lógico, era tudo codificado, não tinha nome de ninguém, né? Só a sua. Então mostrava a tua situação comparado, no nosso caso, com outras 44 propriedades.
Eu participei desse projeto durante 6 anos. Infelizmente, a ProSoja resolveu parar com o projeto referência, mas nos 6 anos, nós tínhamos os menores custos, por exemplo, com fertilizantes. 6 anos, não é coincidência. Você entendeu? Então, eu mostrava o gráfico. Aqui é a média de custo das 45 propriedades. Aqui são as 5 propriedades que tiveram os custos menores. E aqui está Capoava, que teve o custo menor. Então, quando você faz um sistema, com várias raízes, você aumenta a ciclagem de nutrientes, por exemplo. Isso aí só é um dado. Esse ano, acho que você vai entrar para frente, falar da estiagem. Né? Mas esse ano nós estamos vendo que ciclagem é o mínimo. A importância para a estabilidade, para a saúde financeira do produtor, num sistema bem implantado, é muito maior do que simplesmente economia com fertilizantes. E nós não podemos achar, que nem você falou assim, que a estiagem não pegou a fazenda do Zecão. Pô, né? Agora o quanto de prejuízo, depende, lógico, da intensidade e da frequência que aconteceu. Porque, assim, uma coisa é um sistema que pode entrar em desequilíbrio, porque o estresse foi extremamente agudo. Mas isso não significa que a capacidade de resiliência daquele solo que foi construído durante mais de 25 anos, 30 anos em sistema, ele não tem a capacidade de resistir a mais do que outro e, consequentemente, ter um sistema produtivo um pouco mais estável. E nesse contexto, Zé, eu pergunto para você, o que nós poderíamos dar de conselho para novos agricultores? Conselho para novos agricultores. Vamos falar, um produtor que vai abrir uma área, que aqui já pouca gente abrindo, né? Mas tem as fronteiras agrícolas, Matopiba. A coisa mais importante é trabalhar com o perfil de solo. Porque no sistema tropical, você só vai poder fazer essa intervenção, esse desequilíbrio total, né? Você vai fazer essa intervenção de derrubar o cerrado, preparar o solo uma vez. Então, você vai ter que fazer um perfil de solo muito bem feito. Calagem de profundidade adequada, lógico, com boas análises de solo, com agricultura de precisão, né? Gessagem, quando é o caso, correção de fósforo, enfim. Vamos fazer o perfil do solo bem feito. O que nós estamos vendo, a gente entrando em plantio direto com solo sem perfil de solo. Entendeu? Então, tem que fazer uma intervenção anos depois, o consultor recomenda, olha, é drástica essa decisão, mas nós vamos ter que destruir tudo que foi feito nesse plantio direto, porque nós temos problema de alumínio, por exemplo, uma baixa saturação de cálcio em profundidade. Então, primeira coisa que a gente fala para novos agricultores é prestar atenção no que o pessoal na Bahia, no oeste da Bahia, fez, por exemplo. Lá eles fizeram um trabalho de perfil de solo e estão colhendo os frutos direto, né? Segundo lugar, é pensar no sistema, sabe? Entrar no plantio direto bem feito e pensar na importância da diversidade de plantas, sabe? Isso é uma coisa que lá atrás nós não tínhamos como explicar, mas hoje a Embrapa, as empresas de pesquisa, os consultores, pesquisadores, universidades, todas são unânimes em falar na importância da diversidade de raízes, de plantas, de exudatos liberados pelos sistemas radiculares, diversidade de micro-organismos, né, aumento da atividade microbiana no solo para o resultado de longo prazo, durante o período que o produtor vai produzir alimentos na área. O que você está falando é muito importante, porque a gente recordar um pouquinho do que alguns especialistas costumam... a gente que convive direto com isso aqui, é onde você consegue dar estabilidade funcional para a planta. Nós precisamos entender que a planta ela bebe, né? Não é isso? E que eu criar uma condição favorável ao crescimento radicular, né? Fazendo o perfil do solo, e aí trazendo não só o aspecto químico e físico,
que a gente já é conhecido, mas o que nós chamamos de fertilidade biológica, né? Então, mais micro-organismos presentes, mais raízes presentes, mais canais de percolação de água, capacidade de armazenamento, tudo isso pode garantir uma longevidade, né? Principalmente para quem está começando. Por outro lado, nós já temos áreas que são muito mais consolidadas. Você não tem abertura, então praticamente você não tem abertura no estado do Paraná, você não tem praticamente abertura no Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso, que são áreas que, né, que estão consolidadas. Mas a todo momento podem estar aparecendo novas tecnologias. E aí fica aquela questão, né, José? É possível inovar no plantio direto ou aquelas bases elas são imutáveis para você? Qual que é a sua visão sobre novas tecnologias que nós teríamos disponíveis para práticas conservacionistas? O Antônio, todo agrônomo vai na fazenda e fala, pô, Zecão, você está fazendo um sonho que nós aprendemos na faculdade com relação à rotação de cultura. Eu falei, mas você não conhece mais ninguém? Pouca gente está fazendo. Tá? Então, essa é uma grande preocupação que nós temos feito ali pela Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, com relação a divulgar a importância de estabelecer um plantio direto verdadeiro, não um cultivo mínimo. Cultivo mínimo basta se não revolver o solo, que já é um avanço. Né? É muito melhor do que gradear. Mas é um avanço muito pequeno, né? Subir um degrau, tem que subir mais 10 para atingir o benefício total do sistema plantio direto. Então, nós temos divulgado, quer dizer, hoje não existe um dado de pesquisas certo sobre isso, mas eu acredito que aproximadamente 5% das propriedades estão implantando o sistema de agricultura regenerativa, de plantio direto. E esses 5% são exemplos de sucesso financeiro e estabilidade de produção, né? O que aconteceu esse ano, por exemplo. Tá? Eu estou na região do Médio Norte, Lucas do Rio Verde, onde foi um centro. O problema nosso de estiagem foi que eu estou aqui desde 81. Já tem muita coisa aqui. Em 43 anos, eu nunca tinha visto nada igual. Tá? Um El Niño tão forte, causando um impacto tão importante no clima, com relação à estiagem, e não é só falta de chuva, temperaturas elevadíssimas. Né? Então, foi um problema muito sério. Então, nós observamos aqui o sistema de monocultura, soja e algodão, que é o pior de todos, com relação à vida de solo, à proteção com palhada, sistema radicular, né? Simplesmente não colheram soja. Soube de caso vários grandes produtores que destruíram a soja para já plantar o algodão no verão, ou plantar um milheto para depois plantar um algodão. Tá? O sistema soja com milho de sucessão, nós vimos que já melhorou um pouco. Né? Lá em Lucas tem muito pouco algodão, mas quase todo mundo faz o sistema de monocultura soja com milho. Mas tiveram um problema muito sério. Hoje, esse ano, sabe, acendeu a luz vermelha e falou, pô, o que eu faço não é plantio direto. Eu preciso melhorar em termos de palhada. Tá? E quem estava fazendo o sistema com palhada, com rotação de braquiária que fosse. Uma braquiária, uma consociada com milho. Aí eu planto milho 100% da área. Você põe braquiária? Não. Já é o segundo degrau. Já subiu mais um. Né? Então, o milho já trouxe resultado melhor e provou a importância de um sistema bem feito, né, para a estrutura física do solo, melhor enraizamento da soja. A soja sofreu muito, né? Mesmo com um sistema bem feito, o calor, eu cheguei a ter que ficar com 28 dias sem uma garoa. Puxa. Tá? Na florada. Pegou a época da florada, início da fase reprodutiva. Quer dizer, tinha uma boa palhada, né? Protegia um pouco as raízes mais profundas, o solo um pouquinho, uma capacidade maior de retenção da água, mas caiu a produtividade, lógico,
Uma escolha muito melhor. As pessoas ficavam assustadas. Falavam, pô, mas aqui choveu. Não, não choveu também. Nós temos palhada. Agachava, os produtores iam lá, olhavam, não acredito, a minha está morrendo. A sua você não tem palhada, aqui você está vendo de milho. É muito pouco essa palha. Esse cômodo do milho que sobrou lá. Já ajuda um pouquinho, mas é muito pouco. Você tem que trabalhar e não é num ano. Você tem que ser resiliente, construir o seu solo durante alguns anos. É um jogo da consistência, né, Zé? Porque assim, tem ocasiões que, né, ao longo dessas décadas aí de Mato Grosso, você viu flutuações de preço, você viu situações climáticas muito diferentes, então sempre tem na alegria e na tristeza. Então, como é que você consegue se manter, né? Eu acho que esse jogo da saúde do solo, que a gente costuma dizer, ele te traz um pouco mais de regularidade. Porque num ano muito bom, porra, vai entregar tudo que tem. Né? E num ano que não é tão bom, cara, eu vou te dar uma estabilidade, eu vou te dar um chão um pouco mais de firmeza para você pisar. Embora, né, vamos reforçar, o estresse ele depende da sua intensidade e da frequência. Nós tivemos uma ocasião aqui que extrema. Isso daí faz uma diferença gigantesca. E você acha que esse valor percebido, embora sejam, vamos falar assim, não sejam único e exclusivamente agricultores menores que praticam. A gente já vê alguns grandes grupos se movimentando com práticas de agricultura regenerativa. Eu conheço o caso de um grande grupo, não vou citar aqui em questão, mas que uma das fazendas que adotou a fazenda, né, em si, a agricultura regenerativa, ela economicamente ela foi a número 1 de todo o grupo, e em produtividade foi a segunda. Sim. Então, no final das contas, o que interessa para quem tem uma empresa privada, o negócio cara, vamos olhar a rentabilidade. Então, quer dizer, eu fui o segundo melhor em produtividade de todos os sistemas, mas eu fui o primeiro em economia na parte financeira. Então, quer dizer, a diferença disso daí, o resultado financeiro da fazenda, me coloca num patamar muito superior. E começam a aparecer, inclusive, oportunidades, por assim dizer, internacionais. Não sei se você, né, que a gente tem visto. Assim, às vezes a pessoa, por ter um sistema regenerativo, ela pode conseguir até prêmios, algumas coisas. Existe isso mesmo, Zé? Com relação à estabilidade, né, na produtividade, né, você tem uma maior estabilidade na produção da soja, na produtividade, né, o que chama a atenção é o seguinte: nós estamos numa região. Por que lá na Bahia o pessoal está mais preocupado? Eu fui lá fazer uma apresentação uns 2 anos atrás, todo mundo preocupado para melhorar o sistema, porque lá eles têm um clima muito mais instável, né? Tem ano que chove, são os campeões de produtividade no Brasil. Mas tem ano, então eles fizeram uma boa construção de perfil e agora estão querendo aprimorar mais esse sistema de plantio direto, com palhadas, sabe? Sobre semeaduras e tudo mais. Aqui na nossa região, não. Eu estava pensando, mas por quê, cara? Por quê que até hoje eu vejo Lucas, o Médio Norte, no Mato Grosso, na região oeste também, Campo Novo, sabe? As pessoas não foi implementado essa diversidade, essa preocupação com palhada e tudo mais. Aqui a chuva nunca foi problema. Nós sempre tivemos estabilidade no período chuvoso. As chuvas eram um relógio. Começa a cair algumas garoas ali no final, segunda quinzena de setembro. Em outubro, a partir do dia 5, dia 10, ela estabiliza e a chuva nunca, era muito difícil as pessoas perderem por estiagem. E, consequentemente, quando chove bem, as temperaturas não chegam nesse extremo que nem chegou esse ano, 28 dias, acima de 40 graus. Né? Então, agora acendeu a luz e falou, pô, nós também temos que nos preocupar. Mas isso acontece no Brasil inteiro. O sistema de plantio direto tem que ser implantado em todo o Brasil. A agricultura tropical é esse o jeito de fazer a agricultura. Lógico, nós estamos sempre aprimorando, mas a base é essa.
proteção do solo, palhada, proteção permanente, ou com uma cultura de desenvolvimento, uma boa palhada, né? Né? Diversidade de plantas, né? de raízes, né? Rotação de cultura, sabe, tirar a cultura rainha, pelo menos rotacional, né? Como eu faço na fazenda, tirando a soja em 1/4 da propriedade e plantando a área de campo de semente de arroz. Sabe? Esse é o segredo. E está aumentando muito o interesse dos produtores por causa dessa safra. Então, não é só os grandes grupos estão muito interessados nessa área. Eles já estão vendo o resultado. Estão vendo a importância do sistema, sabe, para você perpetuar a tua cultura do algodão. E eu acho que tem um ponto que é bem importante, que eu me recordo bem, tinha um diretor de um grande grupo também, hoje já não existe mais ele, mas eu lembro de um congresso que teve aqui de ciência de solo, inclusive aqui em Cuiabá, Sim. que ele falou não dá pra gente basear as decisões da fazenda único e exclusivamente pelas decisões agronômicas sobre o que é o correto. Então você tinha a parte operacional, Sim. né, e a parte financeira. Não. E aí dentro do que você está falando, e pelas experiências que você já teve, até citando a rede do referência que você participava, é o seguinte: o fato de você produzir mais não significa que vai sobrar mais na última linha. Agora, uma agricultura, né, que trabalha de maneira consistente, fazendo um aporte de raízes, de matéria seca, de matéria orgânica, ele te causa uma economia. E aí entra o olhar do gestor de fazendas, né, o agricultor que é gestor do negócio, ele fala assim, se eu produzir um pouco a mais, significa que esse tanto a mais vai sobrar no meu caixa? Porque para produzir um tanto a mais, eu talvez tenha que investir mais. Agora, por outro lado, se eu tiver uma economia, deixar de gastar, isso sobra no caixa dele automaticamente. Sim. E é muito sobre isso. Você, cara, quem aqui, né, vamos brincar, não estou interessado se eu vou produzir 100 sacos e vou gastar 90. Sim. Eu tenho que fazer um negócio que se eu produzir 70, mas gastar 50, essa operação foi mais rentável. E às vezes pode ser isso que perpetua o negócio do agricultor na atividade agrícola. Perfeito, Antônio. Isso daí, muita gente pega e fala, mas você produziu igual você, mais ou menos. Tudo bem. Produtividade, lógico, quando você faz produtivo bem feito, a tendência é você aumentar a produtividade. Mas na região que choveu tudo bem, né? Que o cara fez uma adubação até exagerada, e choveu, quer dizer, o sistema radicular mais superficial, mas não faltou água, que é o principal insumo da agricultura. Você entendeu? Colocou uma cultivar bem produtiva, sabe? Insolação durante o enchimento de grão, energia, deu tudo certo, pode produzir mais, mas com relação à estabilidade, sabe? Nesse ano produziu mais, no ano que vem que deu estiagem, não produziu quase nada, ou perdeu 100%. Quando nós falamos sistema produtivo direto, nós falamos muito mais em instabilidade na produtividade do que ganhos, produtividades absurdas acima, né? E com relação aos custos. Quando você vai entrar no sistema plantio direto, com raiz, você precisa ver. Eu planto muitos campinhos que eu faço sementes para mim mesmo, né? Então tem as áreas pequenas, de nabo, de níger, de trigo morisco. Trigo morisco, ia falar, né? Trigo morisco. Você não deve estar com mais de 10 campinhos para semente. Até pé de galinha você está fazendo já. Capim, coracana, para mim mesmo. Guandu, das crotalárias. E a gente, esse ano nós plantamos num sentido, e o plantio da soja foi num sentido, sabe? 90 graus. 90. Então, você via perfeitamente, quer dizer, a soja plantada no mesmo dia, olha como o níger ciclou nutrientes. Porque na área do níger, na área do milho com braquiária, mas daí na área do níger a soja veio um
cavalo paraguaio, e depois, Entregou na tudo. onde era a área mílico-braquiária, sabe, o desenvolvimento inicial foi mais lento, mas a soja alongou o ciclo, por exemplo. Você entendeu? A importância da ciclagem de nutrientes se observa na prática. Por isso que uma vez que o cara implanta isso daí, ele não sai nunca mais. Né? Não precisa ser radical. Começa devagar. Começa, que nem nós falamos, o segundo degrau. Põe uma consórcio de milho com braquiária. Não fica esperando a condição perfeita, né, Zé? Não precisa ficar esperando a condição perfeita. Aí ele vai ver que foi bem, pô, ano que vem, cara, eu vou colocar uma crotalária aqui no meu sistema. Ou naquele talhão que eu colho pior, ou, sabe, mais arenoso, que eu tenho um problema maior, tanto na soja quanto no milho, cara, não vou plantar milho. Vou fazer um consórcio de plantas de cobertura, ou vou plantar uma crotalária, ou vou plantar, sabe, vamos fazer uma análise, vamos ver qual que é o problema específico, se é compactação de solo, ou se é nematóide, se for nematóide qual. E vamos colocar uma planta de cobertura para baixar a população desse nematóide, para aumentar a ciclagem de nutrientes. Quer dizer, é consultor, é gente para analisar e tem que começar a fazer diferente e ver o resultado a curto, médio prazo. Eu acho que até tem ontem estava acessando o material e falava muito sobre isso. Ninguém está negligenciando a importância de um planejamento, mas uma ação ela vale muito, né? Porque assim, a pessoa às vezes ela fica ensaiando entre, se eu não vou plantar uma crotalária, aí ele fica buscando todas as que tem, esse aqui vai um problema que vai ficar lenhoso, depois não vou conseguir plantar, e etc, etc, etc. E muitas vezes ele adia a decisão por esperar uma condição perfeita para começar algo que não é perfeito. Né? A natureza é perfeita nas suas essencialidades, mas tipo assim, cara, ela tem os seus ciclos, ela tem as suas ordens das coisas, as espécies, né, primária, secundária, então alguém que vai dominar a ciclagem que tem, então a gente consegue aprender muito através disso, né? O professor Gil Câmara, que ele falou uma vez, e eu me recordo muito, sobre que o Mato Grosso era a maior hidroponia do mundo que ele conhecia, né? E que em algum momento talvez nós tivéssemos que refletir sobre isso. Então, quando está indo tudo muito bem, pois é. Quando não faltou água, estava perfeito o nosso sistema hidropônico. Isso. Né? Agora, quando faltou água, como nós vimos agora, nós vimos que um problema na bomba poderia causar. Né? E aqueles que estavam um pouco mais, vamos assim dizer, preparados, né? Puderam sofrer um pouco menos com os problemas. Né? É isso aí. Ô Zé, antes de nós finalizarmos e passar uma mensagem final para todo mundo que está acompanhando, você sabe muito bem que eu sempre fui ligado à área técnica, à parte de transferência de conhecimento, de fazer uma visita consultiva. E esse material que nós estamos gerando, na final das contas, ele é para transmitir um pouco, né, de aproximar da visão do agricultor do que outros agricultores podem implantar, fazer, gerar uma provocação, mas também quem está assistindo pode contribuir à propriedade rural. E dentro da My Farm Agro, por ser o nosso negócio, a educação é o nosso pilar do que a gente faz, do que a gente tem. O que você entende que nós poderíamos fazer ou continuar fazendo, né, para contribuir ainda mais com o manejo conservacionista do solo, sobre essas práticas dentro do sistema de plantio direto, né? O que o agrônomo, do modo geral, ele poderia contribuir dentro da área educacional? Bom, os resultados do sistema bem feito estão chamando a atenção de todos, inclusive dos grandes grupos, você acabou de mencionar. E essa boa nova, sabe, que não é complicado você implantar um sistema desse, não é uma coisa do fim do mundo, é uma coisa que é viável em pequenas, médias, grandes empresas agropecuárias enormes. Tá? Hoje em dia nós já é consolidado o plantio direto em produção de hortaliças. A importância do plantio direto, a cobertura, no Santa Catarina, no Paraná, com resultados espetaculares. Em culturas perenes, o pessoal do café está fazendo uma verdadeira revolução, plantando consórcios de plantas de cobertura nas ruas do café.
em vez de deixar aquilo gradeadinho, limpinho, deixar a natureza trabalhar em simbiose com o cafeeiro ali, sabe? Os micro-organismos, aumentando a vida, aumentando a ciclagem de nutrientes. Tá? Isso em tudo. Sabe? Esse é o sistema tropical. Um clima tropical, nós temos que adaptar a diversidade, as raízes. O que a MyFarm contribui com isso aí? Vocês contribuem muito, né? Com esses eventos técnicos que vocês promovem, né? Com o podcast. Tá? Mas nós precisamos dessa parceria. Nós estamos vendo lá na federação que muitas vezes a gente fala, todo mundo, nós estamos falando entre nós mesmos, nós temos que aumentar a divulgação da importância dos resultados, com relação à diminuição de custo, com relação à maior lucratividade, com relação principalmente à estabilidade, sabe? Esse negócio do produtor entrar na loteria de clima, vamos diminuir o impacto dessa variação de clima, tanto de excesso de chuva quanto de falta, né? Vamos, esse impacto de excesso de calor, como esse ano, vamos mitigar o efeito do clima na nossa produção de alimentos a céu aberto. Tá? É fundamental isso daí e eu acho que a maior revolução que ocorreu na produção de alimentos, eu ia falar do Brasil, mas eu acho que foi no mundo, tá? Recente, foi a implantação do plantio direto. Está chamando a atenção nos países temperados, né? Estados Unidos, a agricultura regenerativa está em torno. Na Europa, produtores italianos, inclusive um amigo meu produz na Itália, tá? Servindo como exemplo da importância da diversidade. Tá? E lá eles não têm tanto esse impacto que nós temos num país tropical com relação ao impacto das chuvas, dos temporais, por exemplo, da importância de um solo fraco, falando assim quimicamente, né, com nutrição, mas que responde muito à bioativação dos micro-organismos, sabe? É mais importante os micro-organismos do que a adubação mineral em si, ou tão importante. Sabe? A resposta no solo vivo é enorme. Então, vocês têm uma importância muito grande em nos ajudar a divulgar essas coisas, né? Divulgar a importância de um sistema bem feito. A gente tem um ecossistema hoje, Zé, que tem milhares de alunos. Ao longo desses 4 anos, nós já impactamos na transferência de conhecimento de mais de 15 mil pessoas, né, através dos nossos diferentes produtos. Então, nós temos nossos cursos gravados, temos o nosso podcast, tem os nossos eventos que vão aumentando cada vez mais. E eu acho que a gente precisa cada vez mais tentar movimentar as pessoas em prol de algo que é comum e que cresce muito, que é o que a gente chama de comunidades. Então, ter comunidades facilita com que todo mundo fale na mesma língua. Então, você tem uma iniciativa lá, que é a Federação de Sistemas de Plantio Direto, onde tem diversos agricultores que estão falando entre vocês, né? Vamos assim dizer, que é uma das coisas. Como que a gente faz para arrastar outras pessoas para essa realidade? Esse é um compromisso que eu tenho que ter. Eu tenho que, vou chamar o Zecão aqui para explicar um pouco do trabalho que é feito, das dificuldades que tem e tentar dar o quê? Capilaridade e voz para escutar. Qual que é a principal dificuldade que você que está assistindo esse podcast você está enfrentando? Porque daí, a partir das necessidades desse agricultor ou de quem assiste, a gente tem que chegar para quem entende mais do sistema e falar assim, cara, o problema é esse aqui, ó. E se a gente resolver esse problema dele, ou se apontar qual caminho a resolver, talvez nós vamos ter mais pessoas que estão praticando isso. E aí, consequentemente, essa conta ela vai aumentando. Então, o que hipoteticamente nós achamos que é 5%, eu falo para você, eu acho que é bem menos que isso. Eu acho bem menos que isso. Eu acho que eu estou otimista. Eu acho que... E o agricultor é sempre assim, né? Ele é muito otimista. Não, vai dar tudo certo. Aqui eu vou dizer,
são... Eu não sei, eu falo 5% a nível de Brasil, né? Vamos falar a nível de Cerrado, Não, aí é bem menos. aí é bem menos. Se você pegar talvez... Principalmente no aqui, Paraná, Mato Grosso. Agora você fala no Sul, Paraná, uma coisa o assim. pessoal da Mato Piba está avançando muito nessa área. É que aqui nós fazemos hidroponia. Chove. Isso aí. Chove bem. Então acomoda. Né? Para que eu vou ter mais um trabalho, ter mais uma cultura? Ou consorciar? Você está indo bem, estou produzindo. Né? Mas com qual custo? Não dá para diminuir, mesmo produzindo bem, não dá para diminuir o custo? Não dá para fazer seguro contra problemas climáticos que porventura possam ocorrer nessa próxima safra outra vez? Né? Fica aí essa reflexão, né, para quem está acompanhando. Com relação à divulgação, Antônio, só queria aproveitar o gancho. Nós somos muito preocupados, é uma coisa que a gente tem certeza do benefício, sabe? E lá na federação, nós temos vários eventos. É bom os produtores saberem. Nós temos vários eventos regionais. Nós estamos querendo falar para mais pessoas. Inclusive, nós temos um grande encontro técnico a cada 2 anos. Esse ano vai ser em julho, em Luiz Eduardo Magalhães, que eu vou participar também. São 4 dias intensos, inclusive com o dia de campo, palestras, os maiores pesquisadores dessa área, gente de fora, sabe? É um grande evento, a cada 2 anos. Nós temos regionais pequenos. Então, se o produtor estiver interessado, possa entrar em contato no site da federação para saber qual vai ser o próximo encontro, quando que vai ser na região deles. Nós trazemos especialistas para falar a linguagem do produtor e a importância do sistema de plantio direto. Isso é uma iniciativa que, inclusive, posso estender, né? Tipo assim, nós podemos usar os nossos canais da MyFarm Agro, inclusive, para colocar à disposição toda a federação que queira, né? Divulgar um pouco mais, porque, querendo ou não, a gente sabe o quanto que a questão digital, ela dá capilaridade para a gente fazer os negócios 10 vezes mais rápido e, às vezes, 10 vezes mais barato. Né? E eu acho que essa é uma premissa mesmo importante. Então, nós temos, né, um grupo bem abrangente de produtores, eventualmente, que nós podemos trabalhar dentro desse pilar e trabalhar em prol da saúde do solo, que eu acho que é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui hoje e fazer a diferença a nível de campo. É verdade. Né? Gostaria de agradecer a você que acompanhou, né, a gente durante esse bate-papo, meu amigo Zé Eduardo. Né, é uma grande satisfação receber. Espero que tenha sido contributivo, né, de alguma forma, que tenha gerado algum tipo de desconforto. É isso que eu gostaria. Que você tenha ficado incomodado com alguma coisa que eu ou que o Zé falou, mas que, na verdade, te cause e te coloque a missão de fazer algo diferente. É impossível, né? A gente sabe que é meio chavão você tentar fazer algo novo, fazendo sempre as mesmas coisas. Mas, por outro lado, é muito mais importante a gente colocar em prática e gerar resultado com o que é falado aqui do que apenas escutar essa conversa. Então, vir aqui falar sobre o que é o plantio direto, sobre o que deve ser feito, é legal, é uma informação. Mas nada disso vai fazer sentido se você não colocar em prática e, o mais importante, se você não experimentar os resultados, que já é praticado por um agricultor há mais de 40 anos, né, de mercado aí no Mato Grosso e trazendo resultados consistentes. Então, Zecão, agradeço você pela participação e todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Beleza? Eu que agradeço. Muito boa a conversa. Muito obrigado. Show de bola. Muito obrigado.